Deus abençoe a sua vida. É com muito prazer, com muita alegria que estou aqui para poder continuar falando a história de Neemias. Se você não assistiu o primeiro vídeo, dê uma olhada aí na página de vídeos aí da playlist, no meu canal, e você vai ver aí a primeira parte sobre Neemias. Nós meditamos do capítulo 1, do versículo 1 ao versículo número 4, retornamos aí toda a história, toda a trajetória para nós chegarmos até o povo ir para a Babilônia e retornar à Babilônia. Neemias aqui era copeiro do rei Artaxerxes, lá na terra do Persa, o Medo-Persa, na cidade de Suzã. Neemias aqui fica sabendo da situação do povo, como estava Jerusalém, como estava as muralhas de Jerusalém, e isso traz uma inquietação para Neemias. Nós aprendemos grandes lições e eu quero convidar você a dar uma olhadinha aí no outro vídeo. E na história de hoje, continuando aqui, Neemias capítulo 1, vamos agora a partir do versículo 5. Neemias, após saber tudo o que aconteceu, Neemias, ele faz uma oração. É interessante que Neemias é um grande exemplo de um homem que intercede pelo seu povo, pelo pecado do seu povo. Neemias se arrepende pelo pecado do seu povo, lembrando que Neemias não morava em Jerusalém, não nasceu, possivelmente não nasceu em Jerusalém, e Neemias mesmo assim ele se põe juntamente ali como um daqueles que havia cometido o pecado. E essa oração, nós vamos aprender algo que Neemias também era conhecedor da palavra de Deus. Neemias aqui possivelmente devia ter seus 35, 40 anos aproximadamente, e Neemias aqui ele demonstra que conhecia as Sagradas Escrituras. Quando nós temos conhecimento da palavra de Deus, quando nós temos conhecimento da palavra de Deus, nós podemos crescer e romper muito. E é isso que nós vamos ver dentro aqui do livro de Neemias. Eu gostaria de saudar a todos vocês que são líderes de sucesso, como normalmente eu sempre faço aí nas aberturas. Neemias capítulo 1, versículo 5, a oração de Neemias. Neemias no versículo 4, ele chora, né? Ele se assenta quando ele fica sabendo a notícia, ele chora, ele lamenta por alguns dias, ele jejua, certo? E ele ora perante o Deus de Israel. E qual foi a oração de Neemias? É isso, nós vamos ver aqui qual foi a oração de Neemias. Versículo 5, Neemias começa falando, e disse, Senhor Deus do céu, Deus grande, temível, que guarda a aliança e a misericórdia para com aqueles que te amam e guarda os teus mandamentos. É interessante que Neemias aqui, ele demonstra que, como ele conhece esse Deus. Neemias aqui nos mostra que ele tinha um relacionamento com Deus, para que nós possamos ter sucesso na nossa missão, porque todo mundo sabe que Neemias reformou as muralhas de Jerusalém. Aqui ele está sendo convocado, chamado por Deus para reconstruir as muralhas de Jerusalém após 141 anos que aqueles muros tinham sido caídos, 141 anos, já tinha nascido gerações ali, morrido gerações, e ninguém fazia nada. Milhares e milhares e milhares de pessoas vendo a situação e ninguém fazia nada. Até que Neemias vem e é tocado por Deus para poder fazer aquela grande obra ali. Só que Neemias, ele demonstra aqui, primeiramente, ele sabe que Deus, ele coloca aqui, Senhor Deus dos céus. Senhor aqui está tudo com letra maiúscula, e aqui nós estamos no Velho Testamento. O Velho Testamento foi escrito no hebraico, e o hebraico, a palavra Senhor, todas as palavras Senhor, está mencionando o mesmo nome de Jesus, Yeshua, é o mesmo nome do Senhor Jesus Cristo. Então aqui nós podemos ler assim, e disse, Senhor Jesus, Deus do céu. Então ele está falando que ele é Deus do céu, é o Deus poderoso, grande, está mencionando aí, né, apresentando aí a dimensão de Deus, temível. É um Deus que era reconhecido pelas suas nações, pelas outras nações, pelos seus rivais, né, que era um Deus grande e poderoso. Guarda a aliança. É um Deus fiel, é um Deus presente. E é interessante que Jeremias, capítulo 1, versículo 12, Jeremias fala que Deus vela pela sua palavra para que ela possa ser cumprida. Então Deus, quando ele promete, ele cumpre. É interessante que aqui Neemias está caminhando para poder falar algo, certo? Sobre algo que ele disse em Levítico, capítulo 26, né? E também ali em Deuteronômio, capítulo 30, certo?
E nós vamos chegar agora lá, nós vamos falar sobre isso. Ele diz aqui, Deus que guarda a aliança e a misericórdia. Então, primeiramente, ele sabe que é um Deus grande, é um Deus temido pelas outras nações, é um Deus que guarda a aliança e é um Deus que guarda a misericórdia. Eu pergunto para você, será assim quando eu, você, quando nós adentramos na presença de Deus para orarmos, nós temos essa consciência que eu e você possamos cada dia mais, toda vez agora que entrarmos na presença do Senhor, venhamos ter essa consciência que esse Deus é um Deus grande, é um Deus poderoso, é um Deus temido nas outras nações. E ele diz aí, estejam, pois, atentos os teus ouvidos e os teus olhos abertos para acudires à oração do teu servo, que faço a tua presença dia e noite pelos filhos de Israel, teu servo. E faço confissão pelos pecados dos filhos de Israel, os quais temos cometido contra ti, pois eu e a casa de meu pai temos pecado. Interessante que esse versículo, Neemias, ele fala para Deus, Senhor, esteja atento aqui com o que o teu filho vai falar. Né? Essa expressão aqui, estejam, pois, atentos os teus ouvidos, né? Não quer dizer que Deus não está ouvindo, certo? Neemias está mostrando para Deus que ele, Neemias, conhece Deus e Deus já ouviu, ele já respondeu várias vezes a oração dele. E ele fala assim, não somente o teu ouvido, mas os teus olhos. Quando eu leio esse versículo, eu lembro de Êxodo capítulo 3, quando Deus ali se apresenta para Moisés no versículo 7, certo? Moisés ali espantado com Deus, né? Após mais de 400 anos sem Deus falar com ninguém, Moisés nunca tinha falado, nunca tinha ouvido Deus, Moisés já tinha falado com Deus, porém nunca tinha ouvido Deus como ele ouviu. E Deus se apresenta para ele e fala, olha, eu estou vendo os seus problemas, conheço os seus inimigos, certo? E estou ciente de tudo que está acontecendo com vocês. E assim é Deus comigo e com você. E assim Neemias aqui está fazendo essa oração, mostrando que Deus está ciente de tudo. Que mais? E ele fala assim, olha, esteja atento para o Senhor acudir a oração do teu servo, que faço dia e noite. Presta atenção nessa palavra aqui, líder, você que é um líder. Neemias aqui orava dia e noite. Sabe o que significa isso? Sempre que ele pudesse, estava aí intercedendo por essa missão, né, por esse propósito. Né? Neemias ficou aí do mês de Quisleu, novembro, até o mês de Nisan, de março para abril, ou seja, 4 meses Neemias ficou orando, jejuando, orando, dia e noite, sempre apresentando a Deus essa causa, para que alguém pudesse fazer alguma coisa, e Deus levanta logo Neemias para fazer. E outra coisa, Neemias aqui pede perdão pelos pecados que as pessoas tinham cometido. Interessante que ele fala aqui, faço a tua presença dia e noite pelos filhos de Israel, teu servo, e faço confissão pelos pecados dos filhos de Israel. Aqui nós estamos vendo que Neemias apresenta o pecado do povo e ele pede perdão ao Senhor pelo pecado do povo. Uma coisa que a igreja a qual eu pastoreio, estou gravando esse vídeo aqui no final de fevereiro de 2023, esse mês de fevereiro são 28 dias de oração e jejum para que Deus possa perdoar o pecado da nação brasileira, para que Deus possa perdoar o pecado aqui da nossa cidade, para que Deus possa perdoar o pecado, não somente o meu, mas de todas as pessoas que me cercam e faz parte da minha vida. E ele diz aí, ele ainda fala assim, ele fala sobre o pecado e é interessante essa expressão, os quais temos cometido contra ti. Neemias se coloca no meio, lembrando que não estava lá. Mas Neemias se coloca no meio. Uma coisa que Neemias não faz aqui é acusar o povo. Teu povo pecou, eles cometeram pecado, eles erraram. Não, Neemias fala, olha, o teu povo pecou e eu também pequei. Eu também pequei. E eu peço perdão pelo pecado deles e pelos meus pecados, os quais temos cometido contra ti, pois eu e a casa de meu pai temos pecado. Interessante que quando fala eu e a minha casa temos pecado. Eu lembrei de 2 versículos. Primeiro, Josué 24:15, quando Josué ali apresenta ao povo, né, se o povo a quem o povo ia servir, né, e Josué fala, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. E lá em Atos capítulo 16, ali no versículo 31, por volta do versículo 31, quando ali o carcereiro vê que
o terremoto aconteceu, achou que Paulo e Silas tinham fugido, né? E Paulo e Silas estavam lá, e o carcereiro pergunta: o que é necessário para que eu seja salvo? Certo? Aí o Paulo fala: crê no Senhor Jesus Cristo, será salvo tu e a tua casa. Interessante isso, né? Me lembrei desses dois versículos. Versículo 7 diz assim: temos procedido de todo corruptamente contra ti. Mais uma vez, Neemias se coloca no meio. E temos cometido corruptamente. Essa expressão corrupto, a gente conhece muito bem aqui no Brasil. Nós acusamos muito em várias áreas, não somente na política, mas em todas as áreas, a corrupção. E muitas vezes nós estamos agindo como corrupto, como uma pessoa corrupta. E Neemias, a palavra corrupta vem de corroer, né? Aquilo que corrói, é como se fosse, né, como se fosse um mofo na parede, né? Certo? E como se fosse aí algo corroendo aí, um ferrugem corroendo a ferragem. E nós sabemos que é algo que vai destruindo, deteriorando. A corrupção, ela mata quem é o corrupto. O corrupto mata a si próprio. E Neemias aqui está aqui pedindo a Deus perdão, porque ele fala: nós temos sido corruptos, né, contra ti, não temos guardado os teus mandamentos. Então Neemias vai apresentar por que ele fala, por que ele se põe como corrupto e fala que o povo era corrupto. Primeiro, porque não tem guardado os mandamentos do Senhor. Segundo, nem os estatutos. Terceiro, nem os juízos, certo? Que ordenaste a Moisés, teu servo. Então, Neemias aqui ele fala todo tipo de pecado possível. Nós desobedecemos os mandamentos, desobedecemos as leis, as ordenanças, os juízos, tudo que o Senhor falou a Moisés. E eu falei, né, que Neemias aqui, ele mostra que conhece a palavra e ele lembra Levítico 26, versículo 5, onde Deus ali, na lei levítica, né, a lei mosaica, melhor dizendo, citada em Levítico, Deus ali cita que quando o povo comete o pecado, o povo ia ser espalhado. Quando nós erramos, nós nos perdemos. A ideia é essa. Quando eu vivo na prática do pecado, quando eu estou pecando, sei do pecado, a tendência minha é me perder. Só que aqui, literalmente, o povo ia ser espalhado. Ou seja, Levítico ali, Deus está ali no capítulo 26, já pré-anunciando que o povo ia ficar disperso, o povo ia espalhar. Certo? É lógico que a gente sabe aqui que o Reino Sul foi aprisionado pela Babilônia, né? O povo foi levado para a Babilônia, e quando foi liberado para retornar, vocês viram aí, pode ver na primeira aula, que um grupo não voltou. Mas por que não voltou? Porque eles estavam bem lá na Babilônia, eles não queriam mais, então o povo ficou disperso. E aí, em Deuteronômio 30, nos relata ali nos versículo 1 ao versículo 5, que quando o povo se arrepender, aonde eles estiverem, eles confessar o pecado, eles se arrepender, Deus traz eles novamente de volta para a sua terra. E é isso aqui que Neemias está falando. Senhor, lembra, eu sei que o Senhor diz que quando pecamos, ficamos dispersos. E eu sei também que quando nós arrependemos, confessamos o pecado, o Senhor nos abençoa para que nós possamos voltar ao trilho. E é isso que Neemias aqui está falando. Senhor, olha, eu estou aqui confessando o pecado, pedindo perdão ao Senhor, porque eu preciso entrar no trilho. Eu preciso cumprir essa grande obra, essa grande missão. E nós como líderes, você como líder, precisa saber disso. Versículo 8, lembra-te da palavra que ordenaste a Moisés, teu servo, dizendo, se transgredires, olha aqui ele lembrando, né, de Levítico 26, se transgredires, eu vos espalharei por entre os povos, mas se vos converterdes a mim, e guardardes os meus mandamentos e os cumprides, então, ainda que os vossos rejeitados estejam pela extremidade do céu, ou seja, ainda não importa onde o povo esteja, não importa o pecado que tenha cometido, se houver arrependimento, de lá os ajuntarei e os trarei para o lugar que tenho escolhido para ali fazer habitar o meu nome. Interessante que Neemias é a terceira remessa de pessoas que voltaram da Babilônia, ou que veio da Babilônia. Neemias não está voltando, Neemias está vindo, porque Neemias não foi, né? Possivelmente Neemias nasceu na Babilônia, e aqui já está no período do Império Medo-Persa. Neemias, ele volta, certo? E ele cita aqui esses versículos finais aqui do versículo 9, né? Ele está aqui orando, pedindo a Deus para que levante pessoas para poder cumprir aquela obra.
né? Como eu falei, houve três remessas de pessoas vindo da Babilônia. A primeira com Zorobabel para reconstruir o templo, a segunda com Esdras para poder reconstruir a liturgia do culto, e a terceira agora com Neemias para reconstruir as muralhas de Jerusalém. Versículo 10. Estes ainda são teus servos, e o teu povo que resgataste com o teu grande poder e com a tua mão poderosa. Interessante que Neemias está falando, Senhor, é o teu povo, como se fosse no dia de hoje, é a tua igreja, é o teu povo. E eu, como pastor, sempre eu oro assim, Senhor, a igreja é tua, a igreja não é minha. Esse é o teu povo, eles estão errando, eles estão cometendo pecado, certo? Nós sabemos, eu sempre falo algo para a igreja, eu falo, olha, muitas vezes, não todas as vezes, mas Deus sempre revela para o pastor o pecado que está acontecendo dentro da igreja. Qual o tipo de pecado? E muitas vezes, quem são as pessoas que estão cometendo o pecado? E o que eu tenho que fazer? Primeiramente, pedir perdão ao Senhor, em primeiro lugar, antes de eu começar a corrigir, começar a tratar. Eu me colocar no meio, me colocar juntamente com o povo, pedir perdão ao Senhor e começar a se rasgar o coração, como Neemias aqui está fazendo. Então Neemias fala, esses são teus servos, teu povo. O Senhor resgatou ele com grande poder, certo? E hoje eu e você podemos usar o que, Senhor? Esse é o teu povo, que o Senhor liberou ou libertou do império das trevas e trouxe para o reino do Filho do teu amor. Colossenses 1,13. Então nós precisamos sempre lembrar disso, que o povo que eu lidero não é meu. Se você é líder de uma empresa, se você, todos nós somos líderes de alguma coisa, pelo menos de nós mesmos, ou você é líder na sua casa, ou na igreja, certo? Então você sempre tem que estar ciente, nós sempre temos que estar cientes, certo? Que essa liderança, eu estou liderando algo que não é meu. Lembrando que nós somos mordomo de Deus. E para encerrar, o versículo 11, Neemias sempre usa essa expressão, Senhor. Interessante que ele começa aí no versículo de número 5, né? Ele começa com essa expressão, Senhor, e aqui mais uma vez ele encerra, Senhor. Estejam, pois, atentos os teus ouvidos à oração do teu servo. Neemias aqui está pedindo a Deus, Senhor, escuta o meu clamor, né? E a dos teus servos que se agradam de temer o teu nome. Então, Neemias está falando, Senhor, não somente por mim, mas por todo aquele que teme ao Senhor. É interessante que ainda não tinha escrito Salmos, mas o Salmo 34, versículo 7, nos diz que o anjo do Senhor acampa ao redor daqueles que os temem e os livra. E Neemias aqui está fazendo uma oração dessa forma, né? Eu sou temente ao Senhor. Existem pessoas tementes ao Senhor. Né? O que é temer a Deus? Aquele que reconhece a Deus e obedece ao Senhor, respeita. A expressão aqui, para nós aqui, temor é respeitar ao Senhor. Né? E ele fala aí, concede que seja bem sucedido nessa missão, hoje o teu servo, e dá-lhe mercê perante este homem. Nesse tempo eu era o copeiro do rei. Então Neemias aqui está se preparando para apresentar perante o rei Artaxerxes, para pedir a ele, para expressar a ele a situação, o que estava acontecendo. E no próximo vídeo aí é o capítulo 2, nós vamos ver a reação do rei quando fica sabendo o que está acontecendo com Neemias, né? Então Neemias aqui está orando para se apresentar perante o rei, para pedir para que o rei libere ele, para que ele possa aí, fazer essa missão de reconstruir as muralhas de Jerusalém. E eu encerro aqui fazendo uma pergunta para você. Como você tem reagido como líder? Certo? Você tem confessado seu pecado diariamente? Você tem apresentado o pecado do povo? Você conhece as Sagradas Escrituras? Eu estou passando por uma experiência fantástica ao estudar mais uma vez a Palavra de Deus. Esse ano, 2023, eu completo 30 anos que estou estudando a Sagrada Escritura e parece que eu nunca vi o que eu estou vendo hoje. Ao estudar Juízes ontem, aprendi muitas coisas e eu quero logo aí, após encerrar a história de Neemias, eu quero estudar juntamente com vocês o livro de Juízes. Deus abençoe sua vida. Se esse vídeo foi bênção para você, compartilhe, né? Dê um joinha aí, que Deus abençoe sua vida. Fique com Deus. Até o próximo vídeo, Liderança de Sucesso. Não falei no início aí, mas aqui encerrei, né, falando. Deus abençoe sua vida. Fique com Deus. Um abraço.